Noite! Eu tô na praia. Que é boa tarde. Sejam bem-vindos. Mais uma live hoje. Uma coisa muito importante, muito mesmo, que é procrastinação, que é investir em si mesmo. O melhor investimento que a gente pode fazer. Vou esperar o pessoal chegando aqui devagarinho e já vou falar sobre isso. Vou convidar o povo aqui para vir. Vamos lá. Convidando devagarinho ó, o povo todo. Vamos ver. Seja bem-vinda, Grace Kelly. Seja bem-vinda, Ju. Vou tirar esse filtro aqui que tá muito praieiro. Vamos passar para o melhor aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é investir em si mesmo. É o melhor investimento? Procrastinação. Aí, ó, vamos ver quem é que chegou aqui, quem é que tá convidando. Eliane Vieira. Acho que apertou errado. Seja bem-vindo aí. Todos bem-vindos. Deixa eu ver. Oi, seja bem-vinda, Eliane. Boa noite, Grace. Onde é que vocês estão, Grace? Onde é que tu tá, Eliane? Da onde vocês são? Coloca aí para nós. O papo, então, hoje é procrastinação, é investimento na sua própria saúde física, mental e espiritual. Por que a gente não consegue, às vezes, sucesso nos nossos desejos, seja nos relacionamentos, tanto familiares como conjugais, como profissionais. Por que a gente não consegue sucesso na nossa profissão? Ah, de Pelotas, Eliane, valeu, seja bem-vinda, é isso aí. Santa Vitória do Palmar, seja bem-vinda. Show de bola, cidade que eu gosto. Gosto do pessoal de Santa Vitória. Seja bem-vinda, Andréia. Boa noite. Então a gente vai falar sobre procrastinação, investimento em si mesmo, né? É o melhor investimento, a gente investir em nós mesmos. E vamos falar também sobre por que às vezes a gente não consegue atrair o que a gente quer. Seja nos relacionamentos, seja na nossa profissão, não se encontra profissionalmente, trabalha para chegar na sexta-feira, está focado só na final de semana, passa a semana inteira sofrendo, trabalhando, só que infeliz. Por que a gente não consegue encontrar esse caminho? E isso tem tudo a ver com o início. Na verdade, todos nós acho que já passamos por isso. E às vezes, como terapeuta, eu enfrento muito essa questão do investir em si mesmo. A maioria das pessoas às vezes não entendem que investir em si mesmo é o melhor investimento, porque quando a gente não está bem conosco mesmo, se a gente não está bem, na nossa família a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, as pessoas que nos cercam, mesmo se a gente reclamar, elas sentem a nossa energia. No trabalho também a gente não vai dar o nosso melhor, embora a gente tente e tente esconder os sentimentos de nós mesmos, tente esconder as emoções, mas quando há um desequilíbrio interno, as coisas não fluem, tudo é feito de uma forma muito dolorosa, maçante, sofrida. E aí isso vai totalmente contra o fluxo, isso vai totalmente contra a felicidade, né? A harmonia do ser. A gente está andando contra um fluxo universal. Seja bem-vinda, terapeuta Thay Machado, minha amiga aí, parceira de trabalho. Lucimara Maciel, seja bem-vinda. Então, sejam todos bem-vindos.
Então o papo hoje não vou estender muito, a não ser que tenha perguntas, tenha questionamentos, isso é muito boa essa troca. É sobre isso, investir em nós mesmos. Às vezes as pessoas reclamam, fazer uma terapia, é tanto, é 200, 300, é muito caro. E só que elas não entendem que esses dias uma moça me perguntou, nós conversando, né? Uma paciente, e a gente trocando aquela ideia, e eu disse, olha, se as pessoas entendessem o quanto é o melhor investimento isso aqui, claro, as pessoas estariam melhor e nós terapeutas também, né? Também, porque a gente estaria atendendo cada vez mais. Teria mais terapeutas também. Bom, a gente sabe que, claro, todo esse tipo de trabalho, principalmente esse trabalho que trabalha com a consciência, é um chamado, é um propósito, a pessoa coloca o propósito na frente, o valor financeiro vem depois, vem por consequência, né? A gente não pode colocar o propósito ganhar dinheiro, que aí vai acabar não dando certo, vai acabar morrendo, né? Não como colocar o dinheiro como fim, mas sim como uma consequência. Então, essa questão de tratar do seu interior. Por quê? Porque a maior parte das coisas que a gente atrai são energias, emoções, traumas que vibram no nosso subconsciente. Então, 95% das nossas ações e reações perante a vida é conforme o que está no nosso subconsciente. Então, 5% a gente toma ações assim, vamos dizer, consciente, de uma forma lógica, né? O resto é tudo pelo acesso, fala meu amigo Wagner, pelo acesso que a nossa mente faz lá no nosso arquivo de dados, que é o nosso subconsciente. Então, quando há traumas, normalmente muitos dos traumas, das situações não saudáveis estão lá na nossa infância, e é a forma como a gente aprendeu, é a forma como a gente chegou até aqui, mas não quer dizer que seja a forma como que a gente precise continuar daquela maneira. Principalmente se não está atraindo o que a gente quer. Principalmente se a gente não está tendo sucesso nos relacionamentos, na nossa profissão ou na nossa saúde. Quando eu falo relacionamentos, sempre é relacionamentos familiares, conjugais, não é só conjugal. É profissionais, sociais. Quando eu falo saúde, é física, mental, espiritual. Porque nós somos um corpo, somos uma tríade, né? Nós somos um corpo físico, um corpo mental, emocional e um corpo energético ou espiritual, como queira falar, né? Consciência, não importa a linguagem. Então, à medida que a gente não cuida disso como um todo, a gente cuida só uma parte, a gente está olhando só para uma parte de nós, né? Então tem pessoas que focam muito no físico, aquele cara que passa o dia inteiro na academia, anos a fio, é todo musculoso e tal, mas quando chega numa idade avançada, onde não consegue manter aquela massa muscular, começa sarcopenia, pela idade, pelo metabolismo dele, começa a perder músculos, termina uma vida para ele. Por quê? Porque ele estava focado só no físico. Então, é necessário o físico tá bem harmonizado, tá saudável? Sim, é necessário, claro que é. Que a gente ingere, que é o combustível do nosso corpo, e não só isso, né? Tudo, como um todo, né? É necessário, mas é necessário também olhar nossas emoções, porque toda emoção gera um sentimento, né? Pensamento gera um sentimento e gera um comportamento, ou começa lá no pensamento. E da onde vem esse pensamento? Isso que é o X da questão. Da onde vem esses pensamentos? Quem aí pratica uma meditação, quem já sentou para observar seus pensamentos, pode ver que vem os pensamentos do nada, né? Parece que veio do nada, sem pé nem cabeça. E de onde vem isso aí? Né? Então, isso aí é a nossa base de dados, né? Nosso sistema de crenças.
é a nossa percepção dos ambientes em onde a gente foi, é o nosso registro acástico, que chamam, né? É o registro de todas as vidas que já passamos, de todas as situações que marcaram nossas existências. Então a gente acessa todas essas com outras consciências, a gente consegue acessar outras consciências, o que elas estão sentindo, por isso que tem lugares que a gente chega e a gente não se sente muito bem, se sente incomodado, se sente enjoado, sente dor de cabeça. Esses são sintomas comuns, por quê? Porque a gente está percebendo o ambiente com os outros sentidos, fora os 5 sentidos. Né? A gente tem os 5 sentidos, que são, na verdade, uns sentidos apenas sentidos físicos, né? Sentidos que conseguem perceber uma pequena parte do todo. Né? Então seria a audição, o tato, a visão, o olfato, o paladar. Então a gente consegue, na verdade, o que realmente nos move, o que realmente faz nós tomarmos as atitudes, não é o que a gente vê, não é o que a gente ouve, e sim o que a gente sente. Ou seja, se uma pessoa teve um trauma lá na infância com Papai Noel, e então, quando falo palavra para ela, Papai Noel, para ela tem um significado, ela já sente algum arrepio, ela sente alguma coisa desconfortável. O sentir dela é diferente do sentir de uma pessoa que teve várias experiências legais com Papai Noel. Então, quando um enxerga Papai Noel é uma coisa, o outro é outra coisa. O que eu quero dizer com isso tudo? Se eu estou fazendo uma introdução. O que eu quero dizer é que a gente não consegue o que a gente quer por crenças que limitam essa expansão e essa manifestação do que a gente quer. Então, mesmo como a pessoa que medita regularmente, a pessoa que se trabalha, mesmo assim, ela sempre tem alguma coisinha que é alguma chavezinha que precisa virar, que precisa destravar. Por quê? Porque é um caminho. Não é fez uma sessão de terapia, tá resolvi todos os problemas. Agora eu vou para o mundo e vou viver como eu quero. Não, é um caminho. E a vida é um caminho, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente no caminho a gente vai tendo novas experiências que vão abrindo outros caminhos e a gente vai aprendendo com o processo. Então essa base de dados, esse nosso sistema de crenças, eles por si só, mesmo que inconsciente, a gente não, muitas coisas a gente nem sabe, né? Não está na nossa memória, não está na nossa porção consciente. Muito dessas informações estão lá guardadinhas, às vezes muito escondidas, cheias de emoções na volta, escondendo ela, porque há um certo receio do nosso ego, que o nosso ego é a nossa personagem que a gente interpreta aqui, de perder o poder sobre nós. Porque esse personagem, o problema todo do ego é a nossa identificação com ele, quando a gente acaba achando que é o personagem. É que nem um ator de uma novela. Ele está interpretando um papel lá e tal, aquele papel que fez sucesso. Mas o problema todo é quando ele sai no mundo lá fora da gravação, e ele continua agindo como se fosse personagem. Se o personagem é um bandido, então é pior ainda, né? E é justamente o que acontece com a gente. A gente vive, às vezes, a vida achando que é aquele personagem, achando que é o gerente da empresa. Opa, mas, cara, tu não é só o gerente, tu está gerente da empresa. Daqui uns dias tu pode ser mandado para a rua. Daqui uns dias a empresa pode fechar. E aí? E aí tu perdeu essa tua identidade, porque tu te identificou demais com esse cargo. Isso é um personagem ao qual tu está interpretando. E tu é muito mais que isso. Só que a grande dificuldade de todo ser humano vamos dizer, não é nem... é crer que nós somos muito mais que isso. E por isso não conseguimos conquistar o que a gente quer. Não conseguimos obter sucesso em muitas coisas que a gente quer, e aquilo nunca dá certo. Por quê? Porque tem uma crença lá, como eu já falei várias vezes aqui, ó, eu quero ganhar na Mega Sena, vamos supor. Mas lá no fundo, no meu subconsciente, tem uma crença que eu não mereço ganhar um monte de dinheiro.
que dinheiro é sujo, que dinheiro vai te trazer problema, entendeu? Então tu nunca vai ganhar. Ó, vamos ver o que é. Ó, isso aí, André, é diário, é um trabalho diário, com certeza, é todo dia. A gente vai. Nós somos seres. Tudo está em plena mutação diariamente. Tudo, não é só nós. Tudo está se transformando. Tudo vibra, né? Aqui a gente está sentado. Ah, não estou sentado, não. Isso aqui, o globo terrestre está girando em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, né? Estão a milhares de quilômetros, a gente está andando aqui e parece estar parado. Ó, esse é o problema, vai colocando debaixo do tapete. E aí que tá, né? Aí a gente vem, às vezes, anos colocando embaixo do tapete e a pessoa chega lá para ser atendida pelo terapeuta, quer resolver numa sessão, quer resolver em um dia, em um mês. Muitas coisas conseguem se trazer à consciência e aquilo começa a ser resolvido. Mas tudo consegue ser resolvido quando a pessoa que está sendo atendida, o paciente, está aberto a receber aquele auxílio e olhar para aquilo para resolver. Uma coisa importante que alguns terapeutas fazem, que eu não costumo fazer, é ficar revivendo muito aquele passado de dor. Eu não gosto dessa metodologia, eu não uso. Nem comigo, nem com os outros. Por quê? Porque é escarafunchar na ferida. Eu não uso essa metodologia. A gente identifica a ferida, identifica o que causou a ferida. Ok. Depois de uma identificação, às vezes não precisa nem trazer para a consciência da pessoa, mas se for necessário se traz, a gente vai só em busca, trabalhando em cima da solução. Então, eu estou falando tudo isso para dar um contexto sobre investimento em terapias. Essa seria a chave dessa conversa. Por quê? Porque eu percebo que às vezes a gente fala, o preço é tal, qualquer um, ou seja, o Eu Me Encontrei, que começa amanhã, que é uma terapia, que é um programa terapêutico em grupo, entre outras coisas trabalhos que eu faço. E que eu faço, que eu já fui, né, que eu já vejo, às vezes as pessoas pois é muito caro, eu não tenho agora e tal, ok. Então, isso com o tempo, muito tempo antes, atrás, eu achava, pois é, então tem que facilitar para aquela pessoa. Mas eu percebi que, eu sempre faço a experienciação em mim primeiro, né? Eu percebi que, quando eu queria algo, como um buscador do meu próprio autoconhecimento, da minha evolução, quando eu queria algo, às vezes eu até achava, pô, esse valor é alto, agora eu não tô com ele disponível, mas eu vou. E eu dava um jeito, e eu fazia acontecer, e pá, eu chegava lá e fazia um negócio. Aí eu percebi isso aí, quando a gente realmente quer, a gente corta algumas, vamos dizer, o sorvetinho do final de semana, exemplo, né? A pizzazinha aquela, e vai e se programa para utilizar aquele dinheiro num investimento. Uma coisa, não sei se vocês sabem, né? Claro, a grande maioria sabe, a diferença entre gasto, né? Custo e investimento. Então, não é uma aula de educação financeira, mas aí que vem a diferença. Quando a gente investe, a gente vai, aí a Darlene chegou. Quando a gente investe, a gente vai ter uma recompensa logo ali, ou logo lá, não importa. Vai ser retornado aquele valor. Não pode cortar a pizza. A pizza... Às vezes eu considero a pizza como um investimento. Não, aí que tá. É isso aí. O prazer imediato... quando a gente está trabalhando com a mente infantil, né, com a nossa criança escolhendo as situações, a criança sempre busca um prazer imediato. Então a criança sempre quer o prazer imediato, a criança faz o que é mais fácil. Isso tudo são atitudes de criança, né? De criança. Natural. Só que muitas vezes a gente já está adulto e nós estamos escolhendo ainda como a criança. Por quê? Porque aquela criança lá atrás ainda tem algum trauma que precisa ser restaurado, que precisa ser harmonizado. A gente continua revivendo como aquela criança lá de trás. Então,
Uh, a criança sempre busca fazer o que é mais fácil. Ela sempre busca. Então, o que é mais fácil? Mais fácil é não olhar para mim, é não fazer terapia, ficar sentado no sofá. Olá, Leila, seja bem-vinda. A criança sempre busca a recompensa imediata. Então, a criança quer comprar o sorvete. Ela não quer fazer um investimento em autoconhecer-se, vamos dizer, fazer uma terapia que o importante é justamente investir numa terapia, é isso que eu estava falando para a paciente. Eu digo, é o melhor investimento por quê? Porque em uma sessão, tu percebe que com o investimento de uma sessão, que seja, né, a pessoa criou uma nova realidade para a vida toda. Na verdade é muito barato, porque é algo que tu transformando a tua vida. Então, eu tento fazer tal coisa e nunca consigo. Aí tu vai lá, claro, tem uma crença assim, tu vai lá, fala, o terapeuta faz um desbloqueio daquilo ali, limpa e tal. Ok, a nível energético, emocional, faz a cura daquela situação e a pessoa consegue atuar no propósito de vida dela, começa a trabalhar numa questão. Por quê? Porque ele virou aquela chave, desbloqueou. Então, isso não é o melhor investimento? Claro que é. O retorno é muito maior. Não tem como mensurar em dinheiro, né? Porque valor não é custo, valor não é em dinheiro que a gente mensura. Embora a gente precise da, da questão ressignificar, exatamente, André. A gente precisa ressignificar dentro da gente, né? Embora a gente precise da questão moeda aqui nesse plano que a gente vive, nessa dimensão, mas o valor a gente não consegue comprar com dinheiro nenhum, né? Vamos dizer, qualquer um de vocês aí, a pessoa idônea, eu vou lá e vou comprar a tua idoneidade. Se eu conseguir comprar a tua idoneidade, é sinal que tu não é idôneo, né? Então, mas se a pessoa tem aquele valor bem enraizado, não tem quem compre. Dinheiro nenhum compra, né? Então, a gente sempre a energia de troca que a gente vive aqui nessa dimensão é o dinheiro. É uma energia de troca. Ou seja, eu te dou, te ofereço conhecimento, te ofereço consciência, te ajudo a tu acessar consciências que tu não estava conseguindo acessar sozinha. Estou trazendo, por exemplo, terapia, mas até num produto, né, físico. E o que tu tem para me dar em troca? Tu vai me dar duas coisas em troca. O valor monetário, que será a energia de troca, o intermediário dessa nossa relação, e o resultado. O resultado. Entendeu? E aí, por que ele disse, mas se tu trabalha com questões energéticas e tal, por que tu cobra? Não devia ser de graça. Aí que tá, né? A gente investe tempo, e o tempo também a gente não consegue comprar. Pode perguntar para qualquer milionário aí o que ele compraria se ele pudesse. Tempo, não tem como comprar tempo. Então a questão toda é essa. O dinheiro fica nessa energia de troca e a grande troca realmente é o resultado que a pessoa. Por quê? Quando ela paga, ela valoriza. Ela valoriza e ela vai fazer o que foi orientado. E ela fazendo o que foi orientado, ela vai ter resultado. Tendo resultado, a recompensa é grande para o terapeuta. Então a gente não faz pelo dinheiro. Por que é importante o dinheiro nessa energia de troca também? Porque quando dá errado, quando a pessoa não faz o que... Porque tudo é energia, você tem que entender que isso está tendo sempre uma troca energética. Então entenda o papel do dinheiro numa terapia. Quando estamos falando de trabalho de consciência e trabalho de energia. E numa compra de algo material também há uma troca de energia, também. Fora a energia monetária. Porque quando eu compro algo e fico satisfeito, eu emano uma coisa boa. Eu fui bem atendido, eu emano uma coisa boa para quem me vendeu. Então aí que tá. A pessoa não fez a terapia e não fez o que foi orientado. Ela ficou na criança, ela quis fazer o que era mais fácil e ela ficou acomodada. Disse, não vou fazer nada e tal, vou ficar na infantilidade aqui. Mas ela pagou, ok. Só que como ela não teve resultado, daqui a pouco ela já vai virar pensamentos, ela vai emanar energia dizendo que talvez o meu trabalho não é muito bom, que ela não indica, ou
só de pensamento, não precisa nem falar para ninguém, porque o pensamento gera sentimento, que gera ação, comportamento, gera energia. Né? Então, à medida que essa pessoa fez lá e não fez nada certo e deu errado com ela, deu errado porque ela não fez, né? Óbvio. O que acontece? Ela emana uma energia negativa. Mas se teve a troca monetária, a energia negativa é descarregada no dinheiro, não vai para o terapeuta. Então, por isso é tão importante a troca do valor monetário. Mas tá. Então, trazendo para a questão de investimento. Custo, gasto é algo que tu comprou, consumiu, terminou. O exemplo, um lanche. Tu gastou, né? Porque tu deu o teu valor, teu dinheiro, tua energia monetária, que tu trabalhou para receber, tu deu, e aquilo ali em seguida vai se decompor, né? Vai virar nada. Vai comer e vai embora. Mas, quando tu investe, quando é investimento, eu disse, o fruto vai lá adiante, é plantar uma árvore, né? Plantar um pé de alface. Tu plantou, aquilo vai gerar frutos. Plantar uma árvore, né? O pé de alface vai perecer. E a árvore de fruto vai sempre dando fruto. E aí, só que aquilo ali é para a vida toda. Porque à medida que ela desprogramou uma crença que estava limitando a vida dela, ela já se tornou uma pessoa melhor. Então é um investimento que sempre vai trazer uma recompensa muito grande. Só que, às vezes as pessoas não estão prontas para isso. Elas não querem, ou seja, há bloqueios ainda do seu ego que não quer mexer naquilo. E aí que está toda a questão. Ela acaba se auto-boicotando e não indo, não fazendo o que é necessário. Ela fica na criança. Ela quer fazer o que é mais fácil. E aí, fazer o que é mais fácil está envolvido preguiça, está envolvido procrastinação. Agora a gente chegou no tema procrastinação. Então, procrastinação é uma atitude bem infantil, deixar para depois. Mas, quando a gente começa a entender que o tempo que a gente tem é sempre o agora, tudo que a gente... só existe o presente, deixar para depois é algo que é uma atitude infantil mesmo, fazer o que é mais fácil é não fazer nada. Criança brinca um pouco com o brinquedo e daqui a pouco ela descarta aquele brinquedo e pega outro, não é assim? E criança quer só se divertir, não é assim? Mas a gente tem que entender que os nossos desejos são de adulto. Os nossos desejos são de adulto. Ter sucesso na carreira, encontrar seu propósito de vida, encontrar a chama gêmea, isso tudo são desejos de adulto. E como é que a gente vai deixar a nossa criança escolher se os desejos são de adultos? Aí a gente não vai alcançar o que a gente quer. Seja bem-vindo, Iná, minha amiga, Toque Divino, Gi, Luciana, Cris, Ana, Giza, Sinara, Débora, sejam todos bem-vindos aí, que chegaram depois. Lúcia Helena, Carla Duarte, sejam todos bem-vindos. Então, o pessoal que chegou depois, eu já dei uma introdução sobre investimento em si mesmo, que é o melhor investimento, a gente poder investir na gente mesmo. E aí que tá, às vezes a gente fala, investir em conhecimento. Ok, eu investi muito em conhecimento na minha vida, muito mesmo. Nem contabilizo, porque eu considerava investimento e investi muito. Mas tem um senão nessa história aí. Tem um grande senão. Não sei se vocês vão concordar comigo. Talvez alguém já tenha passado por isso. O senão é o seguinte: a pessoa, a nossa mente está sempre buscando as respostas fora, né? A nossa mente é uma máquina, na verdade. Só que tem alguém que tem que controlar essa máquina. E esse alguém é nossa essência, espírito. Que é justamente, como eu falei, nós somos uma tríade, né? Corpo físico, mente, emoções e espírito, consciência.
Exatamente, ô Wagner. Se a gente não realizar nossos sonhos, acabamos, vamos ficar realizando o sonho dos outros. E frustrado, esse que é o pior, né? Se a gente ficasse feliz realizando os sonhos dos outros e não realizando os nossos, tava tudo certo. Mas o pior de tudo é realizando o sonho dos outros e frustrado, infeliz. Porque esse papo todo, porque eu creio que a gente veio para cá para ser feliz. E por que, que a maioria não é feliz? Eu digo feliz não é ter picos de felicidade, não é ter felicidade, é ser feliz. A grande diferença entre ter e ser. Isso tudo eu falo no Eu Me Encontrei. A gente explora com profundidade essas diferenças, esses paradigmas que foram nos impostos e que a gente fica se aceitando migalhas e não sendo feliz. Isso tudo eu exploro bastante nos 4 encontros do Eu Me Encontrei e que é tão que são coisas assim tão enraizadas, mas a gente começa a entender, começa a virar as chaves e a gente começa a acessar a nossa consciência divina. Enquanto a gente não entender que nós somos seres divinos, a gente sempre vai viver numa numa forma bem pequena. A consciência da criança quer brincar, porém a dor está no ser do adulto. Exatamente. O adulto está sentindo a dor, mas a dor às vezes foi lá na criança. A causa, a origem da dor foi lá na criança, foi lá na infância. Ela nem lembra. Às vezes uma frase, alguma chamada de atenção lá, fica traumatizada. A criança é uma esponja, né, muito sensível, ela percebe tudo do ambiente, principalmente se há alguma ordem, alguma determinação. E ela às vezes fica aquela ferida emocional. O aprender a dizer não. Aprender a dizer não é importante, né? Com certeza é importante, importante. Imagina, né? Por quê? Aprender a dizer não é uma forma de aprender a escolher. E aí que tá. Se a gente quer desejo de adulto, a gente começa a ter que aprender a escolher a coisas de adulto que nos levem para aquele objetivo, né? E tudo é uma construção. Então o adulto ele sabe que as coisas não são da noite para o dia, ele vai construindo aquela ideia, aquela personalidade, aquela energia, né? É que nem construir uma casa, é um tijolo em cima do outro. Então o adulto ele não fica preso, isso é fácil, isso é difícil, vou fazer só o que é mais fácil. Não, o adulto ele foca, não, o que é necessário, eu vou fazer o que é necessário. Isso é ser adulto, né? Ó, um grande exemplo que eu sempre trago em grupos de estudo e tudo que a gente fala sempre é assim, ó. A criança está com uma pneumonia, tá? E tá com uma carga bacteriana alta, né? E temos 2 opções para ela. E eu vou chegar para ela, olha, eu tenho uma injeção aqui, ó, que se chama bezetacil. Aí o pessoal aí que é mais da antiga aí conhece bezetacil. Bezetacil. Essa injeção vai te curar essa pneumonia. Amanhã tu vai estar bom. E eu tenho aqui uma cartelinha de AS infantil. O que a criança vai escolher? AS infantil. Não é? Ela não quer tomar injeção, mas ela pode morrer. Porque ela não vai curar, ela não vai resolver o problema. O adulto, quando ela tem uma mãe, essa criança, tem um pai, vai dizer, não mesmo. Pode baixando a calça aí, nós vamos te dar essa injeção. A tua vida está em jogo. Vai tomar a injeção. O adulto decide pelo que é necessário, não pelo que é mais confortável, não pelo que é mais fácil. Claro que tomar o AS é melhor, é mais gostosinho e é mais fácil, mas nem tudo que é mais fácil é o melhor, é necessário. Não quero que vocês peguem uma identificação de uma crença de que tudo que é necessário é difícil. Claro que não. Nem tudo que é necessário é difícil. Porque a questão fácil e difícil é a nossa mente que impõe. Se a gente sair desse julgamento de fácil e difícil, a gente foca só, vou fazer o que é necessário.
Eu trago também outro exemplo, já falei também bastante. Tô na minha casa, tem que limpar. Limpar, né? Tem que limpar, né? Eu amo limpar? Não, a gente tem que aprender a gostar do que se faz, não é fazer só o que se gosta. Fazer só o que se gosta é a criança, né? Então, é necessário limpar. Então, eu vou fazer porque é necessário. Vou começar a aprender a gostar daquilo ali. Então, tem que limpar, tem que limpar. Imagina, se a gente vai escolher só pelo mais fácil, não vou limpar nunca. Daqui a pouco a sujeira tá. Vamos ver o que a Thay falou. Aprender a dizer não é libertador. Claro, claro. Por que aí agora, muito boa essa deixa aí que vocês deram aqui. Por que a gente tem tanto aprisionamento, muitas pessoas aprisionadas na dificuldade de dizer não? Grande parte de vocês aí que já são pessoas vividas, pessoas com experiência de terapia, vocês já sabem. Mas vou trazer aqui um pouco do meu ponto de vista. Por que grande parte das pessoas tem tanta dificuldade de dizer não? Uma delas é pela... Responde aí, vamos lá. Uma delas é para ser aceita, né? Todo ser quer ser aceito, quer pertencer. Então, quando a pessoa diz não para o outro, ela acha que não vai mais pertencer àquele grupo, aquele vínculo, porque ela disse não. E aí que tá. Às vezes tu tá dizendo não, tu tá te auto-martirizando, te auto-sacrificando, só para dizer sim, para não ferir medo de rejeição, exatamente. E aí que tá. Como é que vibra? Vocês conhecem a escala Wilkes? Como é que vibra o medo, né? Em 50, 100 Hz, se não me engano, se não me falha a memória. A vibração lá embaixo. Aí tu quer atrair teus desejos, tu quer ter sucesso, amor, vibrando em 100 Hz. Que jeito? Como? De forma alguma. Sim, sim. Claro, é uma crença, exatamente. São crenças impostas que a gente adquire lá na infância, às vezes. A gente herda, às vezes, dos nossos ancestrais. Acontece muito, eu trabalho isso bastante na terapia constelacional apométrica. A gente herda, às vezes, esse medo de ser rejeitado do grupo, da família, dos ancestrais, de toda a família, de toda a rede familiar. A gente herda. Então aí só abaixa a cabeça e diz que sim. Aí a gente vai ver, tem traumas, tem decretos de afirmações que tem que servir a qualquer custo. Pessoas com um passado, às vezes, de outras vidas de escravidão, foram servos, não tinha como dizer não para o patrão. E carrego, às vezes, essa consciência impregnada ainda no seu DNA e é necessário transmutar, ressignificar. Vamos ver o que o pessoal diz aqui. Quando a criança sempre escutando que o pai, que não pode dizer não para os pais, exatamente, tem isso bastante. Não pode dizer não para os pais, exatamente. E é uma questão de tudo né, de entender, né, de buscar o que é o sim, o que é o não, né, em cada situação. É uma educação. Mas a gente bem sabe que os nossos educadores, eles deram o que eles sabiam, eles ofereceram o que eles tinham. Então não tem como a gente cobrar, não tem como a gente mudar a nossa. Agora, no momento presente, a gente é adulto e a gente tem como mudar a nossa história. E não ficar revivendo as historinhas da nossa criança, que foi lá no passado, só que a gente continua revivendo até agora. Se não mudar, continua. Exatamente sobre o que estávamos conversando hoje, eu não soube dizer não a uma amiga, mesmo me criticando. Exatamente, é isso aí, Darlene, bem isso aí. E às vezes é necessário dizer não. Para quê? Para quê? E aí que vem a questão que eu sempre bato e eu acho muito importante saber. Para a gente ser fiel a si mesmo. Ser fiel ao seu coração. Que a grande maior parte das pessoas se distanciou de si mesmo.
e não é fiel ao seu coração. E aí fica com medo da rejeição e de sim, mesmo se ferrando. Terapeuta, não se priorizar faz com que se diga não às vezes. Ok, com certeza. Então isso aí, cada vez mais agora eu venho ouvindo e venho ouvindo assim de várias fontes, várias pessoas falando agora. Se priorizar, primeiro cuidar de si, ok. Já está sendo falado, isso já é bom. Há pouco tempo atrás nem falado não era. E agora estou ouvindo bastante as pessoas falar. Só que tu falar, tu entender e tu realmente experienciar, internalizar, ou se colocar à frente, cuidar de si primeiro, é diferente, é muito além do que falar e entender. É além. Tem que fazer um movimento extra. Tem que fazer um movimento extra. Mas tudo bem, faz parte do processo evolutivo. Tem que quebrar as crenças que não permitem a gente. Tem que ir lá. Como é que eu faço? Abro um campo de constelação e eu vejo que tá essa situação. Como é que eu faço? Tipo, olha, vamos lá. Vamos lá, a tua criança está com esse sentimento. Vamos conversar. E aí faço a pessoa se harmonizar com a sua criança. E eu começo a falar. Vem algumas frases intuitivas e eu começo a conversar. Eu começo a falar com a criança dela. Digo para ela ir repetindo. Falando e sentindo. Claro, à medida que ela vai falando, ela começa a sentir. Ela começa a sentir, começa a trazer a consciência, começa a transmutar. E aí vai dando comandos de PNL, né, programação neurolinguística. Nós somos seres neurolinguísticos. Então, a gente vai trabalhando e dizendo para aquela criança que ela não precisa aceitar tudo, que ela não precisa ter medo, que ela não precisa se sentir rejeitada, que agora tu é adulta e tu vai acolher ela, tu vai cuidar dela, ela não precisa se sentir desprotegida, entendeu? E às vezes essa criança tá dessa forma, lá atrás, e a gente tem que trazer para uma nova fase dessa criança, que ela se sinta segura, que ela esteja protegida, que ela confie em alguém, e esse alguém é tu mesmo, ou seja, tu agora, no presente, e tu agradece ela porque através dela tu chegou até aqui, tu agradece ela, e ela se sente útil, e aí se forma. E aí que eu digo, às vezes as pessoas, eu bato bastante nessa questão, né? E aí as pessoas, eu fico assim, né, achando que, pô, vou ter que ser adulto todo o tempo. E aí eu sempre explico, calma, tu não vai precisar, a tua criança vai ser útil ainda. Quando chegar a hora de brincar, de te divertir, de jogar conversa fora, de ver meme na internet, aí é a hora que a criança tem que estar com tudo. Ela tem que estar com vontade de se divertir mesmo. E aí tu vive pleno, saudável, tranquilo. Aí já é uma atitude saudável. Porque quando a criança está ferida, está machucada, ela é birrenta, ela não ouve, às vezes, as mensagens do universo, ela não ouve, às vezes alguma mensagem ela não quer ouvir, ela faz birra, ela teima, ela se descontrola, ela chora por qualquer coisa. Isso faz parte de uma criança ferida. Ó, tem que quebrar as crenças limitantes que priorizar e não ser egoísta. Exatamente, não é ser egoísta. Então, para mim, o maior ato de altruísmo, Andréia, é cuidar de si primeiro. Porque quando eu cuido de mim, a forma como eu vou tratar as outras pessoas, como eu vou conversar, a energia que eu vou mandar para as outras pessoas, seja em relacionamentos conjugais, sociais, profissionais, vai ser muito mais saudável. E as pessoas vão sentir isso, né? Seja eu vendendo algum produto, o que for no meu trabalho, onde for, na rua, a gente vai estar mais tranquilo, vai estar mais alegre, né? E a criança, estando saudável, deixa ela se divertir na hora de se divertir e na hora que for decisões de adulto, aí tem que estar o adulto, tem que estar presente, tem que tomar a frente e dizer, não, isso é comigo. E fazer o que é necessário, fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente se permite uma preguiça, se permite a criança assumir, se permite, mas aí que tá, aí é uma exceção, vira uma brincadeira. Mas não é a vida toda colocando para baixo do tapete. É diferente.
é o momento na Terra que a gente passa, que a gente vive, que é o momento de levantar os tapetes e limpar embaixo do tapete. Porque não comporta mais esse tipo de energia na Terra. E aí, por isso, tantas pessoas estão adoecendo. De todas as doenças físicas têm um fundo energético e emocional. Energético primeiro, depois passa para o emocional e se transforma depois, por último, no físico. Isso é sempre. Nenhuma doença vem do nada. Mas veio um vírus de fora. Ele veio de fora, ele é um fator externo, só que o teu organismo enfraquecido, com a baixa imunidade, teve uma predisposição a aceitar esse micro-organismo negativo, nocivo, se reproduzir, se proliferar dentro de ti. Se tiver uma imunidade alta, quem vibra com alta serotonina, dopamina, endorfina alta, alegria, energia da alegria, 500 Hz. Falando em energia da alegria, tem aqui frequencial alegria de viver. Esse aqui é programado em 500 Hz. Esse aqui é um produto meu, para quem não conhece. É programado em 500 Hz. É energia da alegria, alegria de viver. Eleva. Então, quem vibra nessa energia não adoece. Quando é que a gente adoece? Quando a gente baixa a nossa frequência, quando a gente baixa a nossa imunidade. Então, tá tudo relacionado, não tem como separar o espírito de um lado, o corpo do outro e a mente no outro. Não, é tudo junto. Tudo junto. Um vai alimentando o outro. Me diz aí. Pô, meu amigo, quanto tempo, hein? Pô, ano passado aí nós tava em Santa Catarina aí conversando aí. Meu amigão aí me deu... A caridade começa dentro de cada um de nós. Se cada um fizer a sua parte, então estaremos salvos. Exatamente. A gente começar a cuidar da gente, o universo vai mudando, né? E, na verdade, nós todos somos um universo, né? Cada ser é um universo. Tantas vivências, tantas experiências que já tivemos, não só aqui nessa existência, que é muito pequena em relação a toda a existência cósmica que a gente já teve, mas à medida que a gente começa a cuidar de si, a gente começa a transformar tudo ao nosso redor. E aí a gente consegue influenciar as pessoas que estão no nosso entorno sem querer influenciar, simplesmente pelo nosso ser. A meditação diária regula a conexão e elevação da energia. Exatamente. A meditação diária é fantástica, né? Uma coisa assim, claro, a palavra meditação eu venho até meio parando de falar, meio desconstruindo ela nos eventos, lugares. Por quê? Porque há muito holograma negativo em cima dessa palavra. Porque, querendo ou não, é uma saída. A meditação é uma grande saída, é a porta de saída. Por quê? Porque a gente entra em contato com a nossa consciência e, acessando a nossa consciência, além da nossa consciência, a gente consegue acessar Deus, o Criador, o vácuo quântico. É através da meditação, é a porta, ok. Porque a meditação é um exercício que faz com que a nossa mente comece a silenciar. Claro, quem pratica seguido percebe que durante o dia, depois de um certo tempo de prática, durante o dia, as nossas ações, quando a gente está consciente 100%, já são uma meditação. Quando a gente não está fazendo as coisas no automático, a gente está meditando. Mesmo vivendo no dia a dia, fazendo, trabalhando. Então, as nossas ações passam a ser uma meditação. E a meditação nada mais é do que ir além da mente. Estar consigo mesmo. Né? E estar consigo mesmo em essência, né? Completo. Estar em estado de presença, consciente, presente, momento presente. Né? Então, quanto mais a gente estiver presente, mais a gente está praticando meditar. Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento? Eu acho que era isso aí que eu tinha para falar, não estou lembrando de mais nada. Era mais nessa questão que pessoas às vezes acham caro um tratamento
mas elas não levam em consideração que aquilo é um investimento para a vida toda. Elas vão sair diferente. É que nem o programa Eu Me Encontrei. Não sei se tem alguém que fez aqui o programa Eu Me Encontrei. Se tiver, eu vou chama aí para dar um depoimento. Ó, hoje, nesta era, agora recebemos mais um chamado para olhar essas questões de crenças e tudo, mas para irmos para uma nova consciência. Com certeza, não tem, né, Leila? Não tem como ficar nessa velha consciência não sustentável, extrativista, de tudo, né? Por que falo, o ser humano onde ele vai, ele esgota? Porque ele está ainda preso só nos seus interesses. À medida que ele começa a olhar, a perceber que o reino vegetal é importante, não é só para a gente sugar, o reino animal também é importante, não é só para a gente sugar, todos estão aqui para evolução, todos estão evoluindo juntos, o reino mineral também é importante, não é só para sugar, só para tirar, exaurir. Então tudo está aqui para servir uns aos outros. Os animais estão para nos servir, nós também estamos para servir eles. O reino vegetal é a mesma coisa, o mineral é a mesma coisa, as águas é a mesma coisa. E não é exaurir, né? É que nem uma relação entre pessoas. Imagina uma pessoa, o relacionamento de casal, um só tira do outro, o outro está esgotado. E aquele só quer receber, só quer receber. Isso é a criança birrenta, aquela que só quer tomar. Ela aprendeu que só tem que receber. Então ela só quer tirar do outro. Isso é uma criança birrenta, uma criança ferida. Eu classifico de 3 formas as crianças de forma não saudáveis, as crianças doentes. Quando eu falo criança doente, é o próprio adulto, só que com a criança interior lá, doente. É aquela que só quer tomar, aquela que só quer reivindicar, criticar, né? Só critica. Que eu tô assim porque meu pai fez isso, que não sei o quê, pá. E aquela que quer salvar, a heroína, quer salvar os pais. Isso tem também a ver com o triângulo dramático, que eu já falei aqui em outra live. Vamos ver o que a Eliane falou. Não. Exatamente. Eliane, às vezes eu falo isso, eu vejo às vezes a pessoa falando, esse aqui é cara, cara, é que aí tá. Às vezes a gente não se coloca na posição daquela pessoa que está cobrando. Ele não se coloca o quanto ela teve que estudar, trabalhar, investir para oferecer aquele produto, seja um produto físico, ou seja um produto energético, né? Um produto como, né? Como as terapias, vamos dizer. Quanto ela teve que rodar e se dedicar para entregar, porque ela não está entregando só um simples produto, ela está entregando a energia dela toda, o conhecimento dela todo ali agregado num produto. E aí a pessoa acha caro. Então tá aquela outra pessoa que acha caro, ela não se coloca no lugar da outra. E isso é a melhor resposta, né? Claro que a gente não vai falar isso, mas quando tu achar caro, tu pensa assim, eu estou ganhando pouco. Então, faz o movimento, busca essa mudança, essa virada de chave interior e pega a ganhar mais. Aumenta o teu termostato financeiro e pega a ganhar mais. Isso tudo eu falo lá no Eu Me Encontrei, que começa amanhã. São 4 encontros, 2 de 15 em 15 dias. Como se chama mesmo a pirâmide, aquela que temos militar? A pirâmide é a pirâmide, o triângulo dramático da Arlene. É o triângulo dramático. Então, o triângulo dramático é sempre... tem uma vítima, né? Isso aí tem tudo que é novela, quase todo filme é embasado nesse triângulo dramático, porque prende as pessoas para olhar. Tem uma vítima, sempre tem uma vítima, tem um que acusa, né? O acusador, o julgador, e tem um que salva. Sempre. Então, se a gente está vivendo em algum desses, a gente está ferrado, porque a gente não vai sair tão cedo. Então, a gente tem que parar de se vitimizar, parar de ser julgador e parar de querer salvar os outros, porque a gente não salva ninguém. Quando muito, a gente se salva. Quando a gente quer, a gente se salva. Então, tem que sair do triângulo dramático. E as crianças, o triângulo das crianças é a mesma coisa. É a criança que julga e critica, reivindica. A criança que quer só receber, né? Que então seria a vítima, né? E a criança que quer salvar os pais. Se sente melhor que os pais, sente ver os pais muito fracos e quer salvar os pais. Isso tudo eu trabalho nas terapias e também trabalho lá no Eu Me Encontrei, que é em grupo, mas eu faço movimentos com a hidroconstelação, eu trago os personagens, a gente vai
trabalhando tudo junto, tá? Mas era isso. Se tivesse alguém que fez o Eu Me Encontrei aqui na outra edição, a primeira edição, eu ia chamar aqui para dar um depoimento, mas não tem. De qualquer forma, agradeço a presença de todos, agradeço aí pela contribuição e pela participação. Para mim é importantíssimo quando vocês participam, porque dá essa interação. É importante a pessoa falar e o que sente. Vocês estão aí não é só para ficar ouvindo esse cara aqui falar. Vocês têm que falar o que sente, contribuir, porque a forma como vocês falam, daqui a pouco alguém que leu ali vira uma chave, entendeu? Então, às vezes a pessoa não identificou com o que eu falei, mas escreveu ali, ela leu, opa, agora eu entendi. Agora interpretei diferente. Então é isso aí, tá, pessoal? Gratidão, valeu mesmo e um grande abraço, uma boa noite para todo mundo. E para quem conhece a medicina do cacau, eu comecei a fazer esse produto, estou vendendo produto Medicina do Cacau. É uma embalagem de 250 gramas. Depois outro dia eu vou fazer uma live falando sobre isso aí, mas só para vocês terem ideia que é mais um produto, cacau terapêutico. Valeu, meu irmão Wagner Veiga, grande fotógrafo, lá da cidade de Itapuá. Esse é o cara. Tá, meu amigo? Valeu, gratidão, Eliane. Obrigadão. Todos aí que participaram, Andréia, todo mundo aí. Valeu, obrigado, Thay. Grande abraço e boa noite.